Mas eu vou colocar um contraponto aí em relação ao São Paulo. São Paulo e Inter de Limeira, foi semana passada, foi 3-0, né? Foi o jogo que eu fiz pela Record. Na hora de escolher bola e campo, o Caleri chegou pro juiz assim, vê se apita direito aí, porque a última partida você não apitou. Então, o comportamento do Caleri foi exatamente o mesmo que o Abel faz. Só que como o Abel não joga, o Abel fica gritando e fazendo escândalo lá de fora. Mas a intimidação que o Caleri fez no árbitro naquele momento já deveria ter tomado o cartão amarelo na hora. É o seguinte, você está me cobrando, então você vai começar o jogo já com cartão amarelo pelo desrespeito, pela pressão e pela intimidação. Então o Caleri fez a mesma coisa no Inter de Limeira e São Paulo. E pouco se falou desse comportamento do Caleri durante a semana, durante tudo. Não se cita esse comportamento do Caleri, que, na minha opinião, é tão nocivo, tão agressivo e de intimidação como o Abel faz fora do campo. É a mesma coisa. Um detalhe importante nesse caso, rapidinho, que o Caleri vai lá e pressiona um árbitro que tem 25 anos, que não tem experiência nenhuma. Eu não acredito que ele faria isso se fosse um medalhão, que tivesse coragem de falar assim, então é um agravante. É um agravante, claro. É um agravante dessa história. Exatamente. Ele faz isso porque vê que é um árbitro menor do que ele vai lá e vai subir em cima do cara, o que é lamentável. No campo tem sido muito mais que Leila contra Casares, tem sido Caleri versus Abel, certo? Inclusive em situações quase de agressão física, em vários jogos, né? E é condenável. E outra, mas aí, Casão, é aquilo, né? O árbitro não deu amarelo na hora. Mas assim que o Caleri deu a vacilada, ele deu o terceiro amarelo que tirou o Caleri do clássico. Então a estratégia do Caleri deu na suspensão dele no clássico. Foi pouco inteligente? Mas aí assim, depois que ele fez 2 faltas e tudo mais, se o árbitro dá o cartão amarelo na hora da intimidação, na primeira falta, que é para cartão amarelo, ele toma amarelo e vai expulso. Né? Então o árbitro se sentiu intimidado. O árbitro foi intimidado. Porque se não tivesse sido intimidado, ele tomava uma atitude naquele momento. Qual o direito que você tem de vir me cobrar agora aqui, me colocando, me expondo na TV, a TV passando, com o microfone lá, todo mundo ouvindo? Por isso que eu tô falando, todo mundo ouviu. Né? Então foi uma coisa muito feia que o Caleri fez. O Breno Giroto fala, senhores, vocês pensam que a torcida única em São Paulo pode aumentar a pressão sobre o árbitro e legitima atitudes como a do Caleri? Bom, claro que sim, né? Você tem um árbitro lá pressionado por 50 mil pessoas, com nenhuma torcida adversária, só o coisa. Mas essa discussão da torcida única é uma outra, eu acho uma aberração, mas enfim, seguimos. Como consequência ou respingo dessa briga entre São Paulo e Palmeiras, diretorias e tudo mais, teve reunião do Conselho Técnico da CBF e o Rodrigo Matos apurou, ele e o Igor Siqueira apurou. Tem uma reportagem aqui no UOL, cujo título é Reunião da Série A tem discurso contra gramado sintético ameaçado para 2025. Vou ler um trechinho. O Conselho Técnico da Série A foi marcado por discursos e movimentos contra a grama sintética no Brasileiro. O veto do campo artificial para a edição de 25 começará a ser debatido na Comissão Nacional de Clubes. O São Paulo, agora em litígio com o Palmeiras, tem papel central nesse processo. A reunião foi online, com cada um dos representantes dos clubes em seus locais. A cúpula da CBF comandou da sede da entidade. Alguns clubes fizeram reclamações sobre o gramado sintético, sinalizando serem favoráveis ao seu veto. Entre eles esteve o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que fez um discurso contra o campo artificial. A posição são paulina é contrária à grama sintética, antes mesmo da briga com o Palmeiras por bastidores no Clássico. Então tem isso. A CBF indicou que não daria para votar qualquer proibição em 2024, porque seria injusto pela falta de tempo, mas como paliativo foi aprovado o treino um dia antes do jogo no gramado sintético. Entendeu? Esse assunto vai ser discutido dentro da Comissão Nacional de Clubes, ou seja, é possível que, quando vai ter jogo no gramado sintético, o clube tenha direito a treinar no gramado sintético um dia antes. Em 2025, o gramado sintético pode ser vetado.
Essa é uma outra discussão que também está na esteira desse embate aí. Eu vou começar com você, Casão. Gramado sintético, sim ou não? E o que você acha? Eu acho que tem que ter padrão, senão o campeonato fica desequilibrado de uma certa maneira, né? Eu acho que tem que ter um padrão. Os caras se preocupam com o padrão de estádio e não vão se preocupar com o padrão de gramado, né? Uhum. Não tem aquele padrão FIFA. Você pega as arenas, são todas réplicas de um padrão FIFA, não é? A maioria. Tem poucos estádios, tem poucos estádios no país. Tem muito mais arenas, né? Então a preocupação de você ter uma arquitetura, um desenho igual, de padrão não vai ter no gramado. Eu acho que tem que ter um padrão de gramado. Em relação a treinar um dia antes, cara, vou te falar uma coisa. Todo clube tem seu campo de grama artificial. Todo clube tem, inclusive clube social. Você vai no clube social, tem o campo de gramado, tem o campo artificial, tem campo de areia. Todo clube tem. Os caras vai jogar São Paulo e Palmeiras no domingo, a semana toda é livre. O São Paulo tem o campo para treinar, campo sintético para treinar. Todo mundo tem, né? A questão é dar um padrão para isso. Eu prefiro grama natural, óbvio. Você vai perguntar para mim, se eu fosse jogador hoje, você queria jogar onde? Eu quero jogar na grama artificial, na grama natural, gramado mesmo. Você corre menos risco de contusão? Não sei. Não é provado cientificamente isso. Porque antes da grama sintética aparecer nos gramados de campeonatos, havia lesão de ligamento cruzado, havia lesão de fratura da perna, torção de tornozelo, tudo do mesmo jeito. Porque qual a diferença que tem entre você entrar num campo artificial e num campo natural esburacado, cheio de barro, ou deslize, ou poça d'água? Qual é o risco do jogador, da integridade física do jogador? Tem alguma diferença? A integridade física do jogador de entrar num gramado como estava o Maracanã por muitos anos, eu não sei como está hoje, como era o Mineirão por muitos anos, como o Castelão por muitos anos. E não sei ir muito longe, tá? No ano passado, no jogo Grêmio e Corinthians, que o Corinthians ganhou por 1-0, gol do Romero, que foi o jogo que salvou o Corinthians e tirou o título do Grêmio, né? Que o Grêmio poderia ser campeão vencendo aquela partida. Teve show dias antes na arena do Grêmio, metade do campo estava só barro, era um pasto, tá? Ninguém conseguia ficar de pé, e o outro lado gramadinho, bonitinho, para se jogar futebol. Então, cara, eu acho que tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão. Mas a reclamação de treinar um dia antes da grama sintética, isso aí não faz sentido para mim, porque todo clube tem. E se não tiver, pode treinar em algum lugar que tenha. Uhum. Diga lá, Arnaldo, gramado sintético é outro capítulo dessa briga São Paulo e Palmeiras, até antes, né? O Casares só uma coisinha, Tirone. Eu estourei meu ligamento cruzado pela primeira vez lá num treino na Itália, grama natural. Aí eu parei de jogar, falei, parei de jogar, não sou mais profissional, vou brincar. Aí fui jogar contra o Pinheiros no grama sintética. Estourei o ligamento cruzado do joelho direito. Então eu estourei os dois ligamentos cruzados, um na natural, um na sintética. Então eu não tenho meu joelho não tem preferência. Não tem preferência nenhuma, boa. Fala aí, Arnaldo. Tirone, gramado sintético está condenado em todas as ligas importantes do futebol mundial. Então, é questão de tempo aqui, né? Agora, essa situação paliativa do treino na véspera, ela, digamos, ela atrasa a discussão em muitos anos, porque ela remete a uma vantagem esportiva. Você treinar na véspera significa você se adaptar ao campo. Não é exatamente não é tratar esse negócio como uma questão de saúde. E hoje ela é tratada como uma questão de saúde. Na Europa, em todas as ligas. Sim. Nos Estados Unidos, a discussão do futebol americano. Integridade física. Exatamente. Não é mais uma questão de vantagem esportiva como o Atlético Paranaense fez na primeira vez do gramado sintético no Brasil, que era essa discussão, a vantagem do Atlético Paranaense em jogar em grama sintética. Essa discussão é o início, lá atrás. Agora isso já mudou.
esse negócio do treino na véspera é um paliativo para uma virtual vantagem esportiva do time que manda o jogo no campo sintético. A questão é de saúde. E não é uma questão clubista, é uma questão de saúde. E se em todas as ligas importantes do mundo não pode o gramado sintético, não vai poder também no Brasil, simples assim. Né? É simples assim. Eu concordo com o Casão quando ele diz que melhora uma grama sintética de boa qualidade, o que não era o caso do Allianz Parque, por exemplo, recentemente. Né? A gente só veio descobrir que existe gramado sintético lixo com esse caso do Allianz Parque, que é uma coisa impressionante, né? E não tem previsão de volta ainda. Não defendo o gramado esburacado em detrimento do sintético, mas para mim essa é uma questão que já está definida em todos os outros lugares do planeta. É aquela situação, os atletas mais experientes, com mais vida longa no esporte, eles se recusam a jogar na grama sintética. Arnaldo, deixa eu falar só uma coisa. Todos os países da Europa, a grande maioria, ou todos eles, a Holanda é proibido mesmo, não tem grama sintética, né? Não tem grama artificial. Sim. O campeonato inglês não tem grama artificial, correto? Mas os clubes oferecem um gramado perfeito para o adversário ir lá jogar. Claro, então, se for proibir aqui no Brasil, então, se for proibir a grama sintética aqui no Brasil, tem que obrigar os clubes a oferecer ao próprio jogador e ao adversário um gramado perfeito para que ele não corra risco de se machucar de bobeira. Contusão sempre vai ter. Mas não de bobeira. Tem que oferecer isso. Não adianta proibir a grama sintética e você jogar num campo que está cheio de buraco. Exatamente. Só a proibição é uma idiotice, é uma bobagem. Tem que ter um nível mínimo de estádio. Daqui para baixo não tem jogo. O Maracanã teve show, bom, azar, então não vai ter show no Maracanã, não vai ter jogo no Maracanã. Vocês se virem, você dá um jeito.